Olá, gente! Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 coisas que eu não fiz aqui no AP e que eu me arrependo de não ter feito, e 3 coisas que eu fiz aqui e que eu recomendo para que vocês façam também. Então, se você já está curioso para saber o que são, vem assistir o vídeo com a gente. Bom, então vamos começar pelas 3 coisas que eu não fiz aqui no AP e que eu me arrependo de não ter feito. Primeira coisa, não ter emassado todas as paredes do AP. Para quem mora em apartamento da tenda deve saber que todas as paredes aqui do AP vêm com uma textura. Essa textura, ela não é uma textura feia, pelo menos aqui do AP eu não acho ela feia. Porém, eu me arrependo de não ter emassado e lixado todas as paredes aqui do AP. A gente acabou optando por deixar essa textura nos 2 quartos. Mas por que eu digo pra vocês que eu me arrependo? Porque hoje, se eu tivesse com o meu quarto totalmente emassado, por exemplo, eu poderia colocar um papel de parede para dar um destaque. A gente optou por deixar os nossos quartos, os 2 quartos aqui do AP todo branco. Eu acho que a pintura ela não é a mesma com essa textura e com a parede lisa. Então, hoje eu posso ainda fazer isso? Posso. Mas se você ainda está no período de reforma, que é o período em que a gente faz mais sujeira, você quiser fazer isso durante a reforma, eu indico que faça. Porque depois, pra gente fazer isso quando a gente já está morando, lixar a parede e emassar é algo que faz muita sujeira. Lixar, inclusive, faz muita poeira. Então, eu acho que se eu tivesse feito isso durante o período da reforma e emassado logo a casa toda, seria a melhor coisa que eu teria feito. Mas eu não fiz, ainda posso fazer, pretendo sim, mas é algo que tem que se pensar de que forma que vai ser feito, em que momento vai ser feito, porque tem que pensar em toda essa questão da sujeira, certo? A segunda coisa, gente, é algo que eu já havia comentado lá no vídeo sobre o tour do banheiro. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha, vou deixar no card aqui pra vocês, que é a respeito do ralo. A gente tem apenas um ralo dentro do box. Não vem da construtora um segundo ralo, mas é possível durante a reforma que você coloque um segundo ralo na parte externa do box, ali onde fica o armário, o vaso sanitário, porque pra mim, por exemplo, eu acho que lavar banheiro tem que jogar água. Eu não acho que a limpeza seja eficaz quando você passa só um pano úmido, mesmo que seja com cloro, com que boa. Então eu gosto realmente de lavar o banheiro jogando água. Então, pelo fato de não ter um ralo ali na área externa do box, a gente acaba, quando joga água, a gente precisa recolher essa água ou com um mop ou com um pano de chão mesmo. E isso é um pouco desagradável. Então, se eu tivesse pensado nisso, durante a reforma eu teria instalado um ralo ali na parte externa do box, o que eu não fiz, e é uma dica aí pra vocês, eu acho muito importante ter. A terceira coisa, não ter colocado um revestimento escuro na área interna do box. Gente, pra quem viu o nosso banheiro, ele é todo branco, apenas com alguns detalhes que a gente colocou quadriculado. Não que eu não goste do meu banheiro do jeito que ele é, eu amo meu banheiro, mas se eu tivesse pensado um pouco mais, eu teria colocado um revestimento escuro na área interna do box. Por quê? Porque o branco, gente, ele suja muito. Qualquer sujeirinha ele fica muito visível. A gente aqui tem muito cuidado, eu digo a vocês, muito cuidado mesmo com a limpeza do banheiro, com a limpeza do box, com a limpeza interna, principalmente porque é onde tem mais contato com a água e, consequentemente, é onde fica acumulando mais sujeira. A gente compra produtos de limpeza pesada para o banheiro, mas ainda assim fica visível algumas sujeiras no banheiro com facilidade. E eu acho que eu teria optado por colocar uma cerâmica ali, por exemplo, marrom, até mesmo da cor do meu porcelanato, de uma cor realmente mais escura. Eu acho que seria, na minha opinião, pra mim hoje, com a minha realidade, eu teria feito dessa forma. É uma dica pra vocês. Claro, tem gente que não abre mão do branco, tem gente que faz questão de ter o branco, mesmo com toda a dificuldade de limpeza que tem, mas pra mim é algo que hoje eu me arrependo de ter colocado dessa forma. Bom, agora então nós vamos para as 3 coisas que fizemos aqui no AP e que eu recomendo para vocês
e que eu sou apaixonada por elas. Primeira coisa, ter colocado rodapé de gesso. Vocês sabem que existem diversos tipos de rodapé, existem vários materiais que você pode colocar no seu rodapé. E aqui no nosso AP nós optamos por colocar o rodapé de gesso. Gente, eu sou apaixonada por ele. Eu super recomendo que vocês coloquem. Inclusive, aqui no AP nós pintamos com uma tinta lavável à base d'água todos os rodapés. E com isso a gente tem uma limpeza fácil, basta passar um paninho que ele já tá limpo. E eu acho ele super lindo. Eu particularmente não gosto muito daqueles rodapés que são feitos com a própria cerâmica. Mas, claro, isso é uma questão de gosto meu. Mas assim, uma coisa que eu recomendo e que eu acho muito lindo é o rodapé de gesso. E a gente colocou aqui em casa. Vou colocar umas fotos aí pra vocês verem e recomendo muito. Segunda coisa, a redução que nós fizemos na porta do banheiro. É algo que eu também comentei pra vocês lá no tour pelo banheiro, porque todas as portas aqui do AP vieram de 80 centímetros. E com isso a bancada estava com um tamanho muito reduzido. A gente reduziu então a porta de 80 para 60 centímetros, com isso a gente ganhou 20 centímetros de bancada, que é o suficiente para que você consiga ter uma bancada do tamanho ideal e você consegue com isso ganhar um espaço maior no seu banheiro. Então essa é uma excelente opção que eu fiz aqui, eu acho que é uma dica muito valiosa, então façam isso aí no AP de vocês também. E por fim, vamos para a terceira e última coisa. Modificações nas tomadas. Gente, isso é algo realmente que eu recomendo para vocês, principalmente para quem ainda está no período de reforma. Façam modificações nas tomadas, porque da forma que já é entregue pela construtora, nem sempre ela é uma forma útil para a gente utilizar no dia a dia. Aqui na cozinha, por exemplo, logo acima da bancada veio apenas um interruptor com 4 tomadas. E esse lugar não era ideal para a gente ligar, por exemplo, a geladeira, porque senão ia ficar aparecendo a fiação da geladeira. E aí o que a gente fez? A gente colocou ela mais para cima, deixou 2 tomadas que hoje a gente usa para usar o liquidificador, a sanduicheira, e dessa tomada a gente puxou uma outra que a gente colocou atrás da geladeira. Então a gente liga a geladeira, ela fica ali atrás e pronto, tá ótimo. A tomada do fogão, por exemplo, ela era muito acima, então a gente colocou ela mais para baixo e aí a gente liga ela atrás do fogão. A gente fez também modificações nas tomadas para o micro-ondas, para o sugar. No nosso quarto, dá uma olhadinha lá no tour pelo quarto, a gente colocou as tomadas, puxou as tomadas para as cabeceiras e puxou uma tomada que hoje a gente liga a TV e que posteriormente a gente vai embutir ela num painel que a gente pretende colocar. Então, assim, é muito importante que você avalie onde que você vai precisar de tomadas e faça essas modificações durante a obra, porque nem todas as tomadas que já vêm instaladas pela construtora estão em locais que vão ser úteis para você durante o dia a dia. Então é importante que você pense nisso, faça essas modificações, porque com certeza isso vai ser de grande valia quando você estiver morando. Então fica essa dica aí para vocês, é algo que a gente fez aqui no apartamento e que vale muito a pena. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria de pedir que vocês me sigam lá no Instagram, é o aptenda203. Segue a gente aqui também no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para estar por dentro de todas as novidades e curte esse vídeo. Um beijo e até!